Olá, prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos estudando a terceira parte deste livro, no capítulo 12, da perfeição moral. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo de o egoísmo. Vamos examinar 4 perguntas formuladas por Allan Kardec e as respostas fornecidas pelos espíritos superiores que assessoravam Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Pois é, esta é a grande barreira que a humanidade terrestre precisa ultrapassar. O egoísmo é derivado da animalidade que ainda está muito presente nas nossas decisões. O ego, quer dizer, o eu da personalidade, quando eu falo eu, Vicente, eu, personalidade, é este eu menor. Existe um eu maior, que é o espírito. E há uma descontinuidade entre o eu maior, que nós somos, o espírito, o ser eterno, e o eu menor, este eu da personalidade. Nesta etapa da personalidade, nós estamos lutando para superar o egoísmo. Seria, então, este apego às coisas materiais para interesse pessoal, indiferente da sorte que resulta aos outros as minhas decisões. Então, egoísmo é um culto ao eu menor. Questão 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Resposta: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam,
Isso depende da educação. Aí está a questão. Chegar-se-á a conseguir-se vencer esta chaga da humanidade, o egoísmo? Sem dúvida, com a educação. Mas, como nós vemos lá no comentário de Kardec, no Livro dos Espíritos, no finalzinho do capítulo Lei do Trabalho, há um comentário que Allan Kardec faz ali acerca da Lei do Trabalho. É após a questão número 685. Ele comenta assim que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não está se falando da educação formal das escolas. Está se formando na formação do caráter. É o conjunto dos hábitos adquiridos. Estes hábitos seriam hábitos de bondade, de benevolência, de solidariedade. Todos esses sentimentos relacionados com a caridade. Então, o que acontece? A educação que já inicia no lar precisa conduzir a criança a estes hábitos. Os hábitos de perdoar, os hábitos de ser benevolente, de considerar o outro, não é? Estes sentimentos que são características da caridade. O egoísmo se combate com a caridade. E quem instrui a humanidade acerca da vida espiritual, como diz ali, acerca das coisas espirituais? É o cristianismo, certamente, mas agora ampliado com o espiritismo para melhor entender o cristianismo. Então, como diz o Espírito Emmanuel, numa mensagem que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o egoísmo, ele fala assim: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender a humanidade, tá? Fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Ao Espiritismo, vou repetir, está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então, para vencer o egoísmo, é a educação, a formação do caráter, através de hábitos de benevolência, de indulgência, de perdão, estas características da caridade. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Resposta. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Vou repetir essa pergunta. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Veja como ele interpõe, ele contrapõe ao egoísmo a caridade, como nós já falamos. Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haveria 1000? E assim por diante. Então veja a resposta cheia de esperança.
que nos deixa o Espírito na resposta a esta pergunta, para superar esta chaga da humanidade, que é o egoísmo. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que, até parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem lhe falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Este reinado do bem vem, como diz ali, que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, compreendendo a vida, os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito, não é? Da lei de progresso humano, da evolução permanente e da nossa caminhada na direção de Deus, compreendendo isto profundamente, nós passamos a entender onde estão os nossos interesses. Onde estão os nossos interesses. Compreendendo o mal como uma chaga, como uma coisa que não convém em absoluto, derivado do egoísmo, nós passamos a combater, praticando a caridade e levando a educação como um conjunto de hábitos adquiridos. Reformular as nossas instituições, como diz ali. Precisa reformular todo o sistema de organização das instituições humanas, mas isso começa por cada pessoa que, compreendendo esta nuance, faça a transformação de si mesmo, em primeiro lugar. Combata em si o egoísmo através da prática da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, abnegação, devotamento, perdão das ofensas, solidariedade, fraternidade. Nós compreendemos e fazemos isso em algum grau, mas não nos dedicamos. Muito bem, no próximo vídeo nós prosseguiremos com a análise deste tema, o egoísmo, e assim retornaremos com mais algumas questões no próximo vídeo. Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça.